Olá, pessoal. Essa é a resolução da nossa 37ª lista dirigida. É isso mesmo, já são 37 listas dirigidas inéditas para ajudar você a aumentar sua nota na prova do Enem. Eu sou Juliana Rezende, professora de matemática, e vem comigo nessa resolução. Gabriela é uma digital influencer e, diante do crescimento de sua audiência, decidiu comprar um ring light, como o da figura a seguir, para melhorar a qualidade de seus vídeos. Para quem não conhece, trata-se de um anel de luz que serve para fornecer uma iluminação que vai eliminar sombras, uniformizar a pele, realçá-la e valorizar o brilho. Após uma pesquisa, a jovem decidiu comprar 8 lâmpadas, todas de cores diferentes, e entre essas, uma branca e uma azul. Mas na hora de colocá-las no ring light, foi instruída a não deixar a lâmpada branca e a azul juntas. Dessa forma, o número de maneiras distintas da influência em encaixar as 8 lâmpadas no seu mais novo dispositivo, seguindo as instruções, é. Então, tenta imaginar, ela comprou aí esse anel de luz e ela pretende encaixar ali 8 lâmpadas. Ela comprou 8 lâmpadas de cores diferentes. E aí eu quero saber de quantas maneiras distintas ela pode distribuir essas 8 lâmpadas seguindo uma instrução que alguém passou para ela. E a instrução foi, olha, não deixe a lâmpada azul e a lâmpada branca juntas. Então, como é que nós vamos fazer isso? Primeiro passo. Primeira coisa que você tinha que entender aqui é que isso aqui é uma coisa chamada de permutação circular. Ju, como é que funciona isso? É um pouco diferente da permutação em linha, então você vai ter que tomar um certo cuidado aqui. O que acontece aqui na lógica, tá? Eu vou tentar te explicar basicamente como é que funciona a ideia de permutação circular e depois a gente vai para a resolução da questão. O fato é o seguinte, esquece a restrição, ou seja, esquece essa ideia de que a lâmpada azul e a lâmpada branca não podem ficar juntas. Depois a gente pensa nisso. Primeiro vamos aprender a ideia de permutação circular. O que acontece? Ali, a gente pensa nessas lâmpadas, elas estão em círculo. Daí o nome, né, permutação circular. E o que acontece ali é que o que importa é a posição relativa entre os elementos da roda. Ou seja, não sei se vai ficar muito claro, mas eu vou tentar te mostrar a lógica, tá? Quando você tem uma roda, se você gira os elementos da roda, você pode, para um público externo, pode aparentemente parecer que a roda está diferente, mas as posições relativas entre os elementos da roda não mudam. Então, o que acontece? Existe fórmula. Se você quiser falar assim, Ju, me passa aí uma fórmula que eu quero resolver com fórmula. Existe. A fórmula para a permutação circular é assim, ó, é n menos 1 fatorial. É simples de usar, simples de guardar, só que eu não gosto muito de fórmula. Então, eu sempre tento pensar numa maneira de entender como é que as coisas funcionam. Então, o que acontece? Tem 8 lâmpadas ali naquele disco. Quando eu giro essas 8 lâmpadas, imagina, eu coloco aqui, ó, um exemplo, tá? Vamos supor que aqui eu coloco uma lâmpada azul, aqui eu coloco uma lâmpada amarela, aqui eu coloco uma lâmpada vermelha, aqui eu coloco uma lâmpada rosa, aqui uma verde, aqui uma roxa, aqui uma azul claro, aqui uma cinza. Então, coloquei essas lâmpadas aí, gente, nem sei se essas cores ficariam boas numa gravação, tá? Tô supondo ali. Aí, o que acontece? Foca, por exemplo, na lâmpada azul. Existem 8 lugares para eu colocar essa lâmpada azul. E aí, quando eu giro essa roda, se todo mundo acompanhar esse giro, eu não mudo a configuração da roda. Como eu disse, para quem está por fora pode até pensar que mudou, mas as posições relativas entre os elementos da roda não mudam. Então a gente acaba formando a mesma roda. De uma maneira bem prática, gente, se eu tenho 8 elementos, eu consigo formar 8 rodas idênticas. Ou seja, se eu viesse aqui e falasse assim, olha, isso aqui vai ser 8 fatorial, estaria errado. Por que estaria errado? Eles não estão em linha, eles estão em roda. E aí, cada roda ali estaria sendo contada
8 vezes mais do que deveria. E se uma coisa está sendo contada 8 vezes mais do que deveria, significa que o resultado vai ficar 8 vezes maior. Então, para resolver esse problema, o que a gente faz? A gente divide por 8. E 8 fatorial dividido por 8 dá 7 fatorial. Ah, Ju, eu não consigo enxergar isso. Isso aqui é 8 vezes 7 fatorial, dividido por 8. Esse 8 cancela com esse, vai dar 7 fatorial. Só que eu sei que tem gente que não vai gostar dessa ideia. Por isso, eu não gosto de fórmula, tá, gente? Mas se você quiser guardar essa fórmula aqui, ó, a fórmula é essa. Permutação circular é n menos 1 fatorial. Agora, tenta entender. São 8 lâmpadas. 8 lâmpadas, eu consigo colocá-las em roda de 7 fatorial maneiras. 7 fatorial, gente, é 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Vamos tentar fazer essa conta aqui de um jeito prático, tá, gente? Ó, 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1 dá 120. 7 vezes 6 dá 42. Então, eu tenho que fazer 120 vezes 42. 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 1 é 2. 4 vezes 0 é 0, 4 vezes 2 é 8, 4 vezes 1 é 4. Isso aqui vai dar 0, 4, 10, vai 1, 5. Então, 5.040. Repara, tem essa alternativa aqui, ó, te esperando logo na letra A. Só que você não pode marcar a letra A. Ah, Ju, por que eu não posso marcar a letra A? Porque aqui a gente fez sem nenhum tipo de restrição. Agora, o que nós vamos fazer? A gente vai resolver isso seguindo a restrição que foi pedida. E qual que foi a restrição que foi pedida? A gente quer que a lâmpada branca e a azul não fiquem juntas. Tá, mas como é que nós vamos fazer isso? Pois é, vou tentar te mostrar aqui. Dá uma olhada. Voltei aqui com o meu desenho original. A ideia para você pensar nisso é tentar entender o seguinte. Como eu não quero que a lâmpada branca e a azul fiquem juntas, pode acontecer de ter uma lâmpada de cor diferente entre elas, 2 lâmpadas, 3 lâmpadas. A gente pode chegar ao extremo de ter 6 lâmpadas entre a branca e a azul. Só que pensar nisso caso a caso dá muito trabalho. É por isso que a gente faz usando uma ferramenta muito importante da análise combinatória, que é você fazer o total menos os casos indesejáveis. Como assim? Total menos os casos indesejáveis. Como é que seria isso? O total a gente já fez. Qual que é o total? O total é 5.040. Falta agora tirar os casos indesejáveis. O que seria um caso indesejável? Seria quando a lâmpada branca e a azul ficam lado a lado. Então, por exemplo, imagina aqui, ó, eu venho aqui e penso nas duas juntas, ó, azul e branca. Ah, Ju, como é que eu vou fazer isso? É a mesma ideia que a gente usa para permutação em linha. Você não pode esquecer. Se você quer que elementos fiquem juntos, o ideal é você considerá-los como sendo um só. Então, você pensa aqui, ó, que eles são um só. Aí, observa, a gente vai ter um aqui, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 lâmpadas de cá. Então, no total, são 7 lâmpadas. A gente precisa fazer permutação circular de 7. E aí, entenda, são 7. Alguém pode olhar e falar, Ju, se são 7, 7 elementos vão trocar de lugar entre si de 7 fatorial maneiras. Sim, isso seria se fosse em linha, mas não é. Então, como é que eu penso permutação de 7 quando a gente tem uma roda? Quando a gente tem uma roda, se eu estou permutando 7 elementos, na verdade, a gente vai ter 6 fatorial maneiras de fazer isso. Ju, eu não consigo entender. Tenta imaginar a ideia. Seria 7 fatorial se fosse em linha. Só que, como são 7 elementos agora, existem 7 rodas idênticas para cada roda formada. Ou seja, cada roda está sendo contada 7 vezes mais do que deveria. Para resolver esse problema, o que você faz? Divide por 7. Isso aqui vai ser igual a 7 vezes 6 fatorial. Dividido por 7, esse cancela, nosso resultado vai ser 6 fatorial. Só que agora tem um pequeno detalhe. Lembra, eu coloquei aqueles dois elementos juntos. O azul, a lâmpada azul e a lâmpada branca. Só que eles podem trocar de lugar entre eles. Então, eu tenho uma configuração. Eu tenho 6 fatorial rodas em que
o azul está numa posição e o branco está na outra, mas eu vou ter uma outra configuração trocando. Então, agora eu preciso permitir que eles troquem de lugar. Então, vai ser 6 fatorial vezes 2 fatorial. 6 fatorial, gente, é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Vezes 2 fatorial, que é o número de maneiras que eles trocam de lugar entre si. Então, 2 vezes 1. Isso aqui vai ficar 30, 120, 120 vezes 3 vai dar 360, vezes 2 dá 720, vezes 2 vai dar 1440. Então, existem 1440 rodas nas quais a lâmpada branca e a lâmpada azul estão juntas. Isso são os meus casos indesejáveis. O que eu tenho que fazer agora? Tenho que fazer 5.040 menos 1.440. Olha o que vai dar isso, ó. Vai ficar 5.040 menos 1.440, o 40 vai desaparecer. Vai ficar 5.000 menos 1.400. E 5.000 menos 1.400 é 3.600. Então, resposta correta aí é letra C. Olha, o Enem não costuma cobrar permutação circular, mas é justamente pelo fato de não aparecer que a gente fica sempre na expectativa que em algum momento isso aqui vai aparecer na sua prova. E se aparecer, eu acredito seriamente que vai aparecer com um contexto desse tipo, fugindo um pouco do senso comum. Muita gente sabe resolver isso aqui com crianças formando roda, pessoas sentando em torno de uma mesa. Esse exemplo que eu coloquei aqui é um exemplo que possivelmente poderá estar na sua prova. Eu espero que você tenha entendido. Se não entendeu alguma parte dessa resolução, deixe aqui nos comentários que eu vou te ajudar. Segunda questão. Uma questão um pouquinho mais simples, né? E que fala sobre unidade de medida, fala sobre razão e proporção. Vamos ver como é que funciona isso. O governo brasileiro assinou um acordo com a indústria de alimentos para reduzir o consumo de 144 mil toneladas de açúcar até 2022. Isso representa, por exemplo, uma redução de até 62,4% do açúcar presente hoje em biscoitos. De acordo com o Ministério da Saúde, os brasileiros consomem, em média, 80 gramas de açúcar por dia, o que equivale a 18 colheres de chá. A maior parte, 64% desse consumo, é de açúcar adicionado ao alimento. Os outros 36% tratam-se do açúcar presente nos alimentos industrializados. A meta, seguindo a recomendação da OMS, é reduzir o consumo de açúcar para 50 gramas por dia, o equivalente a cerca de 12 colheres de chá. Se possível, esse consumo deverá ser reduzido para 25 gramas. Se o consumo médio diário for reduzido para 50 gramas, a quantidade aproximada de açúcar em quilograma que cada brasileiro deixará de consumir em um ano será. Então, vamos tentar pensar, gente, uma ideia bem simples aqui, envolvendo unidade de medida e, de certa forma, um pouco de razão e proporção. Tenta imaginar, ó, em média, os brasileiros consomem 80 gramas de açúcar por dia. A meta da OMS, a primeira meta, né, é reduzir esse consumo para 50 gramas. Isso aqui, gente, por dia. Então, observe, de 80 para 50, a gente tem que reduzir aqui, ó, 30 gramas. Então, cada brasileiro deixaria de consumir 30 gramas de açúcar por dia. Aí, o que eu quero saber? Imagina um ano. Imagina um ano com essa redução. Alguém pode falar assim, Ju, mas o consumo é médio, nem todo mundo é assim. Beleza, mas ele quer saber aqui a redução média também. Então, vamos tentar entender. A cada dia, o brasileiro deixaria de consumir 30 gramas de açúcar. Eu quero saber quais são as consequências disso em um ano. Pensa comigo, são 365 dias no ano. Em cada um desses dias, a gente deixaria de consumir 30 gramas. Então, a ideia é fazer essa conta que está aqui. O zero, ó, não vai fazer diferença nenhuma aqui, né? Mas vamos lá. 3 vezes 5 vai dar 15, vai 1. 3 vezes 6 dá 18, com 1, 19, vai 1. 3 vezes 3 dá 9, com 1, 10. Então, isso aqui vai dar 0, 5, 9, 0, 1. Então, cada brasileiro deixaria de consumir em um ano 10.950 gramas. Agora, cuidado,
ele quer essa resposta em quilograma. Então, entende. Me ajuda aqui, ó. 1 quilo tem 1000 gramas. Repara, ó. Quando você está em quilo e quer passar para grama, você multiplica por 1000. Se você está em grama e quer passar para quilograma, o que você tem que fazer? Você tem que dividir por 1000. Dividir por 1000, gente, é uma tarefa super fácil. É só você voltar com a vírgula 3 casas. Se eu voltar com a vírgula aqui 3 casas, isso aqui vai dar 10,950. Aí observa, você vai olhar e falar assim, Ju, mas não tem isso. Repara, ele quer a quantidade aproximada. Observa, ó, 10.950 gramas. Isso aqui dá 10,950 gramas. Isso aqui está mais próximo de quanto? 11 quilogramas. Então, resposta correta aí, letra D. E aí, para você analisar isso, talvez essa resposta em gramas aqui fosse um pouco mais fácil de ser analisada, tá? 10.950 gramas. Isso aqui está muito mais próximo de 11.000 gramas. E 11.000 gramas é a mesma coisa que 11 quilos. Então, resposta correta, letra D. Cuidado com eventuais pegadinhas que possam aparecer como essa, mas eu espero que você tenha entendido. Mas se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu volto aqui para te ajudar. Terceira e última questão aqui da nossa lista, e como sempre, né, uma questão aqui de geometria. Vamos dar uma lida e vamos pensar numa estratégia para resolver. A figura a seguir mostra um terreno no formato de um triângulo retângulo com catetos AB e AC medindo respectivamente 800 e 600 metros. Renato pretende cercar a região sombreada e reservá-la para o cultivo de determinada cultura. Sabe-se que o ponto P pertence ao cateto AB, R ao cateto AC e Q à hipotenusa BC. E que PQCR é um paralelogramo. Se a produção estimada para essa cultura é de 30 sacas por hectare e cada saca tem capacidade para 60 quilos e PR é igual a 300 metros, a produção que Renato espera para a região sombreada em quilograma é de... Então, vamos lá, gente. Primeira coisa, ele quer saber qual que vai ser a produção esperada para essa região sombreada que está aqui. Primeira coisa que você tem que pensar, aquilo ali é um paralelogramo. Para eu poder descobrir qual que é a produção esperada, eu vou ter que descobrir qual que é a área daquela região. Aí, a princípio, você pode pensar, Ju, mas eu não sei como é que calcula a área de paralelogramo. Sabe sim. A área de paralelogramo é base vezes a altura. Então, eu tenho que escolher um lado para ser a base, pensar na altura relativa àquela base e resolver nosso problema. Agora, como é que nós vamos fazer isso? O procedimento padrão é você colocar na figura as informações que foram dadas. E ele me deu, ó, ele contou que AB mede 800 metros. Falou que AC mede 600 metros. E aí, eu preciso saber alguma coisa sobre esse paralelogramo. Mas ele me deu uma informação. Ele falou que PR mede 300. Gente, um detalhe importante. É um paralelogramo. Para quem não se lembra, o paralelogramo ele tem lados opostos paralelos. E além desses lados opostos serem paralelos, eles são iguais. Então, se PR mede 300, aqui também vai medir 300. Ah, Ju, por quê? Porque em todo paralelogramo, os lados opostos, eles além de paralelos, são iguais. Beleza, mas eu preciso escolher um lado para ser a base e um outro lado para ser a altura. Eu não sei que escolha que você pensou aí, mas eu escolheria esse lado aqui para ser a base. E aí, cuidado, hein? A altura é a distância entre as bases. Alguém pode erroneamente pensar assim, Ju, a altura vai ser 300. Não, tem que ser um segmento perpendicular. Então, a altura vai ser esse segmentozinho que está aqui. H, ó. Eu preciso descobrir quanto que vale esse lado e quanto que vale a altura. Ju, eu não podia pegar outro lado para ser a base, não. Poder até pode, mas eu acho que aquela altura que está ali está um pouco mais fácil para a gente resolver. Aí você deve estar pensando, beleza, mas e agora? O que eu faço para resolver isso? Pois é, o que nós vamos fazer para resolver isso aqui? Para resolver, a gente vai ter que pensar numa situação que é o seguinte. Eu tenho um triângulo dentro de outro triângulo. Na maioria das vezes que você tem um triângulo dentro de outro triângulo, a gente tem um problema de semelhança de triângulos. Ah, Ju, é sempre? Não.
mas na maioria das vezes você vai ter um problema de semelhança de triângulos. Aqui a gente tem um triângulo dentro de outro com reta paralela. Aí não é desconfiança mais, é certeza. Aí você deve estar pensando, Ju, ninguém falou de reta paralela aqui. Não falou, mas falou sobre um paralelogramo. Você tem que saber, paralelogramo tem lados opostos iguais e paralelos. Beleza, mas vamos lá. Essa hipotenusa que está aqui está fácil da gente descobrir. Eu não sei se você se lembra, mas esse triângulo que está aí é um triângulo especial. É aquele triângulo 3, 4, 5. Ah, Ju, como é que eu ia saber disso? Sempre que eu vejo números muito grandes assim, eu desconfio. Será que isso aqui é um triângulo 3, 4, 5? Porque se for, a minha tarefa vai ser um pouco mais fácil. E de fato é. Para quem não se lembra, ó, isso aqui é 3 vezes 200. Esse cateto é 4 vezes 200. Então, a hipotenusa vai ser 5 vezes 200. Como eu estava dizendo, né, para quem não se lembra aí, triângulo 4 e 5, ele tem múltiplos, né? Imagina, 3 vezes uma constante, 4 vezes uma constante, 5 vezes a mesma constante. Então, esse triângulo aqui é um triângulo especial. Beleza, mas e aí? Como é que a gente vai fazer para resolver, então? Meu objetivo é tentar descobrir esses pedaços que estão faltando. Por exemplo, eu vou chamar esse pedaço aqui de B, porque é o que eu quero, né? Eu quero fazer a área. A área vai ser base B vezes a altura H. Agora, cuidado, tudo aqui vale 600. Se aqui vale B, aqui vai valer 600 menos B. O que eu vou fazer? Vou fazer semelhança de triângulos para ver se eu consigo enxergar alguma coisa. Quem tem mais facilidade já consegue resolver isso aqui direto. Por quê? O triângulo grande é um triângulo 3, 4, 5. O triângulo menor também vai ser um triângulo 3, 4, 5. Quem conseguir pensar nisso direto e resolver, ótimo. Se não for o seu caso, não tem problema, tá? O que eu vou fazer? Vou vir aqui, ó, e vou tentar pensar nesse triângulo. Dá uma olhada, ó. Vou chamar esse ângulo aqui de alfa. Esse ângulo aqui vai ser alfa, porque é paralelo. Aqui é 90. Esse ângulo aqui eu vou chamar de beta. Agora, observa. Você pode usar a regrinha do Z, pode ser do jeito que você achar mais prático, tá? Mas esse ângulo aqui também é alfa, porque esses dois segmentos são paralelos. Então, esse ângulo aqui vai ser beta. Agora, você vem aqui e monta a sua semelhança. Vou fazer aqui, ó. Oposta a alfa no pequenininho é H. Oposta a alfa no grandão é 800. Isso vai ser igual. Hipotenusa do pequeno, 300, dividido pela hipotenusa do grande, que no caso aqui é 1000. Dá uma olhada, ó, 2 zeros aqui de cima, corta com 2 zeros aqui de baixo. Vai ficar 10H, vai ser igual a 2.400. O que vai ser o H? Vai ser 2.400 dividido por 10. Esse zero cancela com esse. O que vai ser o H? 240. Então, eu acabei de descobrir que a altura do meu paralelogramo é 240. Falta agora eu descobrir quanto que vale o Bzinho. Como eu falei, quem tem mais facilidade já consegue enxergar. A hipotenusa é 300. 300 é 5 vezes 60. Um cateto é 240, isso é 4 vezes 60. O outro cateto vai ter que ser 3 vezes 60, que vai dar 180. Se você conseguir enxergar isso, ótimo. Se você não conseguir, você faz uma outra semelhança. Como assim? Oposta a beta no pequenininho, 600 menos B. Oposta a beta no grandão, 600. Vai ser igual hipotenusa do pequeno, 300. Hipotenusa do grande, 1000. 2 zeros corta com 2 zeros, multiplica cruzado. Vai ficar 10, que multiplica 600 menos B, vai ser igual a 1.800. Passa isso aqui para lá dividindo. Vai ficar 600 menos B, vai ser igual a 180. Passei o 10 dividindo. Agora eu quero descobrir o B, né? Menos B para um lado, quem não tem B para o outro. Vai ficar 600 menos 180, vai ser igual a B. O que vai ser o B, hein? Vai ser 420. Então, eu acabei de descobrir quais são as dimensões do meu paralelogramo. Agora, eu consigo descobrir quem que é a área. Lembra aí, ó, aqui é 420. O que vai ser a área?
a área vai ser base 420 vezes a altura, que é 240, que é o H. Então, a área aqui vai ser... Vou ter que fazer essa conta, hein? Ignora os zeros. Faz aqui para mim, ó. 42 vezes 24. Aqui vai dar 8, 16, 4 e 8. Aqui vai dar 8, 10, vai 1, 10. 1008. 1008. Lembra que eu ignorei 2 zeros? Com mais 2 zeros. Metros quadrados, ó. Aí aqui, isso aqui vai ser a mesma coisa que 100.800 metros quadrados. Só que tenta entender. Ele quer saber o seguinte: cada hectare produz 30 sacas. Então, primeiro eu tenho que descobrir qual que é aquela medida ali em hectare. Ah, Ju, como é que eu vou fazer isso? Você tem que lembrar. 1 hectare é a mesma coisa que 10.000 metros quadrados. Para passar de hectare para metro quadrado, você multiplica por 10.000. Para voltar, você divide por 10.000. Então, vou dividir aquilo ali por 10.000. Ó. Vai ser 100.800 dividido por 10.000. Gente, a vantagem de dividir por 10.000 é que é só voltar, né? Mas dá uma olhada. Ó. 2 zeros, cancela com 2 zeros. Estou dividindo por 100. Isso aqui vai dar 10,08. 10,08 hectares. Agora entenda, cada hectare produz 30 sacas. Então, a quantidade de sacas vai ser 10,08 vezes 30. Como é que eu faço uma conta dessa? Isso aqui vai ser 1008 dividido por 100 vezes 30. Esse zero cancela com esse. Vou ter que fazer 1008 vezes 3. Gente, 1008 vezes 3 é 3.024, dividido por 10. Isso aqui vai dar 302,4. Agora, cuidado, tem essa resposta aqui, ó. Mas isso aqui é 302,4 sacas. A questão não está me perguntando a quantidade de sacas, está me perguntando em quilogramas. Agora, você tem que terminar. Isso aqui vai ser 302,4 vezes qual que é a massa de cada saca. 60, né? Cadê? Aqui, ó. 60 quilos. Então, vezes 60. Faz essa conta aí, ó. Isso aqui para mim é 3.024 sobre 10 vezes 60. Esse zero cancela com esse. Faz um cantinho aí qualquer, ó. 3.024 vezes 6. 6 vezes 4, 24, vão 2. 12 com 2, 14, vai 1. Aqui dá 0 com 1, 1. E aqui vai dar 18. Então, 18.144 quilogramas. Que letra que você marca? Letra C. Vê se vocês entenderam. Eu espero de coração que vocês tenham vindo aqui só para conferir o gabarito. Agora, se você ainda não tem essa lista, está perdendo tempo, vem para o nosso grupo do Telegram. É de graça, sempre vai ser. E toda semana tem conteúdo exclusivo para que você consiga aumentar sua nota na prova do Enem. Um abraço e até a nossa próxima resolução.